A única boa jogada do Bruno Henrique tinha que chutar pro gol e ele cruzou. Quando ele ganhou na corrida, cortou, vai chutar cruzado. Não. Ele cruzou para o Arrascaeta, a bola... Quase deu certo. Quase deu certo. Mas era um chute para o gol aquilo ali, né? Ele estava em condições de finalizar. Sobre o lateral, até entenderia a reclamação se fosse um lance assim, um erro crasso. O Plata mandou para fora e deu... Não, foi uma disputa que ficaram vendo 300 vezes o replay. Aliás, a transmissão mostrou esse replay N vezes. O do pênalti mostrou pouquíssimo. O jogo de ontem, mesmo que o Yuri não fizesse a coisa absolutamente patética que fez, porque para bater um pênalti de cavadinha no Rossi, que vinha de defender 2 pênaltis em La Plata, é rigorosamente desconhecer completamente a história do clube onde ele joga e a responsabilidade que tinha nos pés. É jogador cujo Tico não conversa com o Teco. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 de virada, mostrando mais uma vez a força e a raça do Mengão dentro de campo. Mas o que chama atenção é a choradeira sem fim dos corintianos, que estão se apegando a um suposto lateral invertido como desculpa para a derrota. É até vergonhoso ver como tentam justificar o fracasso. O detalhe é que eles convenientemente esquecem do pênalti absurdo que o árbitro marcou a favor do Corinthians. Um lance que nunca poderia ter sido assinalado. Ou seja, se alguém foi beneficiado na partida, não foi o Flamengo. O Mengão venceu porque foi superior, porque buscou a virada e mostrou quem manda dentro de campo. No fim das contas, o choro é livre. Enquanto eles choram, o Flamengo segue vencendo. Virada em Itaquera, Mauro, é aquela virada, sem querer secar, mas aquela virada de time que tem tudo para ser campeão, aquela virada grande. Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, né, a má exibição de quinta-feira na Argentina, né? Muita gente não entendeu porque que o time reagiu no segundo tempo. Para mim isso é muito claro. O Corinthians estava muito mais inteiro, descansou a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado mais inteiro, fisicamente mais inteiro. O Flamengo, pelo contrário, jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Mas o desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Aí o Roberto, não só pelo pênalti, né? A jogada do pênalti, que para mim não houve, um chute na trave, em que ele está cara a cara com o Rossi. Ele tem mais 2 outras chances, não tão claras como aquela, mas teve. E o próprio pênalti que ele bateu daquela maneira, né? E acabou perdendo. Que tem um impacto, acho que até emocional também, né? Você perder um pênalti é sempre muito ruim. Perder daquela forma, acho que impacta o time inteiro. Você fala, nossa, como é que a gente perde um pênalti assim? Né? Devolver uma bola para o adversário, isso é pesado. No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou no primeiro tempo. Aí a qualidade do Flamengo acho que entra em campo. O jogo se equilibra mais e o Flamengo consegue ter um maior controle e consegue depois a virada, né? O gol, curiosamente, sai no segundo tempo, o gol do Roberto, quando ele teve tudo para marcar ainda no primeiro tempo. Na jogada do gol, acho que vale destacar a má fase do Léo Ortiz, que foi jantado pelo Roberto na jogada do gol e, além disso, jogou mal, foi dominado pelo Carrilho do Estudiantes, Guido Carrilho, no jogo de quinta-feira, como o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo sofreram muito. O Flamengo sofre muito com bola longa e aconteceu na quinta e ontem o Roberto levou a melhor. E o Flamengo consegue a virada, vale destacar a participação do Carrascal, deu 2 assistências, né? Importante, já tinha feito um gol contra o Vasco, já tem 4 assistências com a camisa do Flamengo, se não estou enganado, e já marcou o seu gol, e ontem ele deu passe para os 2 gols, jogada iniciada pelo Samuel Lino, e a esperteza do Plata no lance do segundo gol, que bate rapidamente o lateral, fica a discussão. Agora, gente, vamos combinar, né? A bola sai pelo lateral, o árbitro, o Bandeira marcou, aí você vê 30 câmeras para chegar, foi de que lado, bateu em quem e tal. O Corinthians tinha que estar mais atento, né? A recomposição foi péssima. O Plata bateu, os jogadores do Flamengo estavam com espaço para burro para construir a jogada e o Luiz Araújo finalizar completamente livre, né? E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, foi uma vitória assim justa. Mas o pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros jogos que o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro,
O Cruzeiro Praticamente fica praticamente fora da briga. Porque ele fica a 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado, ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. Não dá pra gente falar desse jogo sem falar do primeiro tempo do Corinthians, foi ótimo, né? O Corinthians jogou muito melhor que o Flamengo, poderia ter feito 2 gols ali e tal, talvez encaminhado a parada. E aí, claro, não dá pra não falar do pênalti perdido pelo Yuri Alberto, uma das coisas mais ridículas desse campeonato até aqui. Veja bem, Tironi, o Yuri Pato realmente entra para a história do Corinthians com a cobrança desse pênalti. Ele se iguala a Alexandre Pato contra o Grêmio, contra o Dida, tentando cavar contra um dos melhores pegadores de pênalti à época, e se iguala ao Roger, com aquela bola por cima, contra o Figueirense, que até hoje o corintiano não engole. Agora, eu vou ter uma visão um pouco diferente do que disseram o Mauro e o Arnaldo, no seguinte sentido, embora eu concorde plenamente com a descrição que ambos fizeram do que foi o jogo. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer. Mas a superioridade do Flamengo, individual e coletiva, mesmo quando o coletivo não funciona bem como funcionou até os 38, 39 minutos do primeiro tempo. Que é bom a gente lembrar, finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo já mostrou que o segundo tempo seria diferente. E muito embora o Corinthians tenha feito 1-0 com 2 minutos, você percebeu que o Flamengo não se abalou com. O que me permite dizer, embora seja tão difícil prever o passado como é prever o futuro, que se o Yuri faz o gol de pênalti, o Flamengo ganharia o jogo da mesma maneira. Porque a diferença é abissal. E isto, quer dizer, de repente, o Flamengo volta para o segundo tempo, saem 2 craques, entram mais 2. Depois entra mais o Jorginho, depois entra mais o Luiz Araújo. Quer dizer, e o Corinthians entra quem? O Ryan, o Kaká. Quer dizer, então você pensa o Corinthians sem o Memphis, sem o Carrillo, sem o Garro. Não sustentaria uma vitória contra o Flamengo. Nem mesmo, Arnaldo, se fizesse 2-0 como poderia ter feito, se o Yuri tivesse aproveitado o pênalti e tivesse feito mais um gol no começo do segundo tempo. Então, ontem para o Corinthians, empatar seria alguma coisa extraordinária. O livraria mais ainda da zona do rebaixamento. Mas eu vou insistir, a sorte do Corinthians é que tem muita gente pior do que o Corinthians. O Corinthians vai ter 6 jogos para fazer em casa. Há outros tantos que não ganham em casa. Eu fiz pequenas contas. Ora, sendo realista, nesses 6 jogos o Corinthians vai ganhar 14 pontos. O que o coloca hoje, com mais 29, 43. Que não é garantia de nada. Vai ter que ganhar fora. Vai pegar o Vitória fora. Vai ganhar, perdeu para o Sport. Então, o corintiano fica nesta coisa que importante será a Copa do Brasil, mas eu vou insistir, importante ainda é para o Corinthians o Campeonato Brasileiro garantir-se na Série A, embora tudo indique que nela vai permanecer. Mas o jogo de ontem
Mesmo que o Yuri não fizesse a coisa absolutamente patética que fez, porque para bater um pênalti de cavadinha no Rossi, que vinha de defender 2 pênaltis em La Plata, é rigorosamente desconhecer completamente a história do clube onde ele joga e a responsabilidade que tinha nos pés. É jogador cujo Tico não conversa com o Teco. A gente vai falar do Palmeiras já já, mas Mauro, todo time campeão, ou quase todos os times campeões, chega um momento do campeonato que é quase como aquela corrida de manutenção. O time vai lá e pá, faz os pontos. Não brilha, não é incrível tal. Você acha que o Flamengo está nesse momento? Eu não diria que está nesse momento. Acho que o jogo de ontem teve um pouco dessa característica, mas o jogo de ontem especificamente, o anterior, o Flamengo empatou com o Vasco. Que não é um absurdo empatar com o Vasco no Clássico, como não foi um absurdo o Palmeiras empatar com o Corinthians também, né? Mas não foi o resultado ideal, era um time mexido também e não foi a atuação que se esperava. Vale destacar a ausência do Pedro ontem, né? No banco e não entrou. Pedro perdeu o gol contra o Atlético Mineiro com um gol vazio no final do primeiro tempo. Aquele gol ali mudaria completamente aquele mata-mata da Copa do Brasil. A gente estaria falando de outra coisa talvez aqui hoje, né? Pedro perdeu o gol bizarro contra o Estudiantes aos 19 minutos, 3-0 com 19 minutos. Inexplicável ele perder aquele gol. Perdeu o gol contra o Vasco na pequena área. E perdeu um também na Argentina, que o Samuel Lino vai para o fundo, faz o passe, a bola cruza a área. O cara já joga algumas rodadas com o Samuel Lino. O Samuel Lino nunca joga a bola aleatoriamente na área, você busca um passe. O cara já tem, o centroavante tem que estar ligado. Essa bola vai chegar para mim. Ele vai quase que trotando o zagueiro lá, o Facundo Rodrigues, vem voando e trava na hora do chute. Se ele se antecipa um pouco mais, não tinha impedimento, a bola vinha de trás, vinha da linha de fundo, ele chapa pro gol. O atacante tem que estar atento. Então o Pedro não está numa fase legal. E ontem o Felipe Luiz manteve ele no banco, não entrou, eu achei adequado. Em compensação, o Bruno Henrique não tem que continuar jogando. Ou ele põe o Plata de centroavante, ou dá uma chance para o Alisson, ou o Juninho, coitado, que não tem chance nenhuma, porque o Bruno Henrique, a única boa jogada do Bruno Henrique tinha que chutar pro gol, ele cruzou. Quando ele ganhou na corrida, cortou, vai chutar cruzado. Não. Ele cruzou para a Arrascaeta, a bola quase deu certo. Quase deu certo. Mas era um chute pro gol aquilo ali, né? Ele estava em condições de finalizar. Sobre o lateral, até entenderia a reclamação se fosse um lance assim, um erro crasso. O Plata mandou para fora e deu... Não, foi uma disputa que ficaram vendo 300 vezes o replay. Aliás, a transmissão mostrou esse replay N vezes. O do pênalti mostrou pouquíssimo, né? Eu não entendo essas coisas também nessas transmissões de jogo de futebol. Quem é que decide as carrapetas ali? Mas tudo bem. O fato é que foi um lance... Eu também acho que foi o do Plata que bateu por último. Mas não tem VAR no lateral. Isso que o Danilo falou, o jogador sai de costa pro lance. Se o Corinthians, segundo o Dorival, se preparava para bater o lateral... Por que o jogador se afasta da bola e por que a defesa... Peraí, o Corinthians cochilou realmente ali. E o Plata foi esperto, bateu rapidamente no lateral. E essa questão das bolas ali nos cones, isso é bem importante. Todo mundo tem que estar atento para isso. Quem está no ataque para aproveitar e quem está se defendendo também. Porque de repente você vai ter uma jogada como essa, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que, como eu falei há pouco, eu não acho nem que o Flamengo mereceu vencer o jogo, não. Mas usou as armas que tem, os jogadores que tem para conseguir o resultado. E não é o único time que vai... brigar por título, eventualmente até ganhar um título, jogando mal aqui e ali. Ninguém joga bem 38 rodadas. Isso não existe, né? E semana passada o Manchester City jogou contra o Arsenal com 32% de posse de bola. Foi no outro final de semana, tem 8 dias. Professor Guardiola. 32% de posse de bola. O Mengão foi gigante. Virou o jogo e deixou os corintianos só no choro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Esse papo de lateral faz sentido? Ou é só desculpinha de quem não aguentou a pressão do Flamengo? Deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora espalhar esse vídeo porque aqui é Mengão, aqui é raça, aqui é vitória.